Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre os custos de produção de uma firma ou de uma empresa. Bora começar? Para produzir um determinado produto, as firmas incorrem em custos e esses custos podem ser explícitos ou implícitos. Agora, o que são custos explícitos? Custos explícitos são os que exigem um desembolso de dinheiro por parte da firma, da empresa. Já os custos implícitos são aqueles que não exigem desembolso de dinheiro. Vamos supor aqui que a empresa ela é proprietária do terreno onde ela está localizada, ou seja, ela não tem um custo de aluguel, mas ela precisa contabilizar nos seus custos quanto ela está deixando de ganhar com o aluguel caso não estivesse utilizando o imóvel ou o terreno. Em geral, quando a gente fala de custos de produção, a gente está falando de custos econômicos, ou seja, custos implícitos mais custos explícitos. Alternativamente, a gente também pode dividir os custos em custos variáveis e custos fixos. O custo variável, como seu próprio nome diz, varia de acordo com o nível de produção. Já o custo fixo, ele independe do nível de produção. E o custo total de se produzir é igual ao custo variável mais o custo fixo. Agora a gente precisa falar de mais dois conceitos de custos de produção que são cruciais no processo de decisão da firma, que é o custo médio e o custo marginal. Agora, o que é custo médio? O custo médio é o custo total dividido pela quantidade produzida. Como o custo total é igual ao custo variável mais o custo fixo, a gente pode escrever o custo médio de outra forma também. Então, custo médio é igual aqui no lugar do custo total, eu vou substituir por custo variável mais custo fixo, tudo isso dividido por Q. Vou aqui separar essa fração, vai ficar custo variável dividido por Q mais custo fixo dividido por Q. Então, custo variável dividido por Q é o custo variável médio e o custo fixo dividido por Q é o custo fixo médio. Então, eu posso também dizer que o custo médio é igual ao custo variável médio mais o custo fixo médio. Já o custo marginal representa o aumento do custo total dado um aumento na produção em uma unidade. Então, a gente calcula o custo marginal, a variação do custo total, dividido pela variação na quantidade. E para cursos que a gente aprende também a derivada, a gente aprende cálculo, a gente também pode definir o custo marginal como a derivada do custo total em relação à quantidade. Agora vocês devem estar pensando o seguinte: como o custo fixo não se altera quando há um aumento, quando há uma variação na quantidade produzida, o custo marginal ele vai corresponder somente ao aumento do custo variável quando há uma alteração na quantidade produzida. Então, a gente pode reescrever o custo marginal também como variação do custo variável dividido pela variação em Q, ou custo marginal igual a derivada do custo variável em relação a Q. Agora vamos fazer dois exemplos para a gente aprender como se calcula o custo total, o custo marginal, o custo médio, o custo fixo médio e o custo variável médio. Bora lá! Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. Então, eu tenho esse exemplo aqui, eu quero calcular o custo total, custo marginal, custo médio, custo variável médio e custo fixo médio. Eu tenho aqui o custo fixo e o custo variável para cada nível de produção, que está aqui de 0
até 5. Então, a gente vai começar aqui calculando o custo total. E a gente vai se lembrar que o custo total é o custo variável mais o custo fixo. Então, o custo total para se produzir 0 unidades vai ser igual ao custo fixo mais o custo variável. Vai ser 10 mais 0, que é igual a 10. Para Q igual a 1, vai ser 10 mais 50, que é igual a 60. Depois vai ser 10 mais 80, que é igual a 90. Depois vai ser igual a 10 mais 100, que é igual a 110. Para Q igual a 4, 10 mais 115, que vai ser igual a 125. E, por último, para Q igual a 5, 10 mais 125, que vai ser igual a 135. E agora vamos calcular o custo marginal. Para a gente calcular o custo marginal, a gente precisa calcular a variação do custo total dividido pela variação na quantidade produzida. Então, custo marginal para a quantidade é igual a 0, eu não consigo calcular porque eu não tenho um custo total antes de Q igual a 0. Então, vou começar a calcular aqui para Q igual a 1. Então, o custo marginal para Q igual a 1 vai ser a variação do custo total, que é 60 menos 10, sobre a variação da quantidade. Foi de 0 para 1, então variação da quantidade, 1. Então, vai ser igual a 50. Para Q igual a 2, a gente vai fazer a mesma coisa. 90 menos 60, que é a variação do custo total, então vai ser 30 sobre 1, porque aumentou em uma unidade. Então, vai ser igual a 30. Depois, para Q igual a 3, o custo marginal vai ser igual a 110 menos 90, que é 20, sobre 1. Então, o custo marginal vai ser igual a 20. Para Q igual a 4, vai ser variação do custo total, 125 menos 110, que vai ser igual a 15, sobre 1, que é o aumento na quantidade produzida. Então, vai ser igual a 15. E, por último, para Q igual a 5, o custo marginal vai ser 135 menos 125, que é 10, sobre o aumento na quantidade produzida, que foi igual a 1, e o custo marginal vai ser igual a 10. Agora, falta a gente calcular o custo médio. O custo médio para 0 unidades vai ser o que? O custo total dividido por 0, que é um valor indeterminado e vai tender a infinito. Mas aqui a gente vai colocar, ó, como não determinado. Já o custo médio para Q igual a 1 vai ser 60, que é o custo total, sobre 1, que é a quantidade produzida. Então, o custo médio igual a 60. Para Q igual a 2, o custo médio vai ser igual a 90 dividido por 2, que é a quantidade produzida, e vai ser igual a 45. O custo médio para Q igual a 3 vai ser 110, que é o custo total, dividido por Q. E isso aqui vai ser igual a 36,6666. Para Q igual a 4, o custo médio vai ser o custo total, 125, dividido por 4, que é a quantidade produzida. E isso vai ser igual a 31,25. E, por último, o custo médio para Q igual a 5 vai ser 135 dividido por 5. E isso vai ser igual a
27. E agora a gente vai calcular o custo fixo médio. O custo fixo médio vai ser o custo fixo dividido pela quantidade produzida. Então, aqui para Q igual a zero, também não consigo calcular, é indeterminado, vai tender para infinito. Então, custo fixo médio para Q igual a 1 vai ser 10 sobre 1, que é igual a 10. Para Q igual a 2 vai ser 10 sobre 2, que vai ser igual a 5. Para Q igual a 3 vai ser 10 sobre 3, que é igual a 3,33. Para Q igual a 4 vai ser 10 sobre 4, que é igual a 2,5. E por último, para Q igual a 5, 10 sobre 5, que é igual a 2. Então, agora a gente vai calcular o custo variável médio, que é o custo variável dividido pela quantidade produzida. Então, para Q igual a zero, eu também não consigo calcular o custo variável médio, é indeterminado, vai tender a mais infinito. Então, para Q igual a 1, o custo variável médio vai ser igual ao custo variável dividido pela quantidade produzida, que é igual a 1. Então, o custo variável médio vai ser igual a 50. Para Q igual a 2, o custo variável é 80. A quantidade produzida, 2. Então, o custo variável médio vai ser igual a 40. Para Q igual a 3, o custo variável é igual a 100. Quantidade produzida igual a 3. Então, custo variável médio, 33,33. E para Q igual a 4, custo variável igual a 115 dividido por 4. E isso aqui vai ser igual a 28,75. E por último, para Q igual a 5, o custo variável médio vai ser igual a 125 dividido por 5. Fazendo essa conta, eu vou encontrar 25. Então, aqui a gente calculou custo total, custo marginal, custo médio, custo fixo médio e custo variável médio a partir do custo fixo e do custo variável. Agora, a gente vai fazer um outro exemplo, onde a gente vai partir de uma função custo total. Bora lá! Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Considere a seguinte função custo total. CT igual a Q ao quadrado mais Q mais 10. Calcule o custo variável, o custo fixo, o custo marginal, o custo médio, o custo fixo médio e o custo variável médio. Então, vamos começar aqui calculando o custo variável. O custo variável é a parte do custo que depende da quantidade produzida. Então, vai ser Q ao quadrado mais Q. Já o custo fixo vai ser aquela parte do custo total que independe da quantidade produzida. Vai ser 10, aquela constante que está ali. E a gente pode lembrar que o custo total é igual ao custo fixo mais o custo médio, tá certinho? E agora, vamos calcular o custo médio. O custo médio é o custo total dividido pela quantidade produzida. Então, vai ser Q ao quadrado mais Q mais 10 dividido por Q. E eu posso aqui separar esse somatório. Então, vai ficar Q ao quadrado dividido por Q mais Q sobre Q mais 10Q. Então, vai ficar Q mais 1 mais 10 sobre Q. Então, esse aqui é o meu custo médio. O custo marginal, aqui a gente vai ter que aplicar a derivada do custo total em relação a Q. Então, vai ser 2Q mais 1.
Já o custo fixo médio vai ser o custo fixo, que é 10, dividido por Q. E, por último, o custo variável médio é o custo variável dividido por Q, que vai ser igual a Q ao quadrado sobre Q mais Q sobre Q, que vai ser igual a Q mais 1. E assim como a gente definiu lá no início, o custo médio é igual ao custo fixo médio mais o custo variável médio. Não esqueçam de checar a minha página no Instagram. Lá posto os resumos e tabelas sintéticas para ajudar vocês nos estudos. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.